gostaria de agradecer o convite de estar participando com vocês dessa live, dizer que é uma honra, agradeço aí a Marla pelo gentil convite, a gente poder discutir um pouquinho sobre a ataxia de Friedreich. Apresentar, eu acho que é obrigatório dizer isso, meu nome é Orlando Barsottini, eu sou professor de neurologia lá da Unifesp, em São Paulo, e tenho o privilégio, nesses últimos 15 anos, de ter um setor que é absolutamente direcionado para pacientes com ataxia. Então, lá no setor de ataxias da Unifesp, a gente acompanha hoje aproximadamente 1.500 pacientes com ataxia. E são ataxias de todos os tipos, né? Como vocês sabem, acho que vocês são bem informados sobre o assunto. E a maioria dessas ataxias genéticas, né? E incluindo também um grande número de pacientes com ataxia de Friedreich. Então, isso posto, eu então agradeço mais uma vez e vou começar aqui a conversar com vocês sobre o que a Marla me enviou. Se tiver algum erro, vocês me interrompam a qualquer momento, né? Então, a Marla me enviou a questão da Alessandra. A Alessandra me mandou uma pergunta. A lesão no cerebelo pode ser reversível de alguma forma? E essa é a pergunta aí que eu vou tentar responder. A pergunta toda depende. Em geral, pessoal, as formas de ataxias relacionadas a doenças genéticas, nós não temos ainda uma forma de reverter os sintomas cerebelares até esse momento. Isso não é válido para todas as alterações do cerebelo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Por exemplo, as formas genéticas, a reversão dos sintomas cerebelares, praticamente, até este momento, a gente não consegue fazer isso. Porém, existem outras formas de alterações cerebelares e doenças cerebelares que a gente consegue reverter alguns sintomas. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, alguns pacientes que usaram álcool, que eram alcoólatras durante muitos anos, vocês sabem que eles podem desenvolver quadros cerebelares. E, às vezes, a interrupção do álcool com a ajuda de algumas substâncias pode reverter, pelo menos em parte, as lesões cerebelares. E uma coisa que está muito em voga hoje também são as doenças inflamatórias, as também relacionadas ao cerebelo. Então, essas são doenças muito raras, que os pacientes têm doenças inflamatórias ou anticorpos produzidos contra o cerebelo e que também algumas doenças, alguns tratamentos podem reverter esses quadros. Então, a reversão dos sintomas cerebelares, ela vale, infelizmente, ainda para uma minoria dos casos. Quer dizer, as formas genéticas ainda, a gente, digo, os pesquisadores que trabalham com isso, e a gente tem contato com pessoas que estão devotando praticamente a vida inteira a tratar esses pacientes, ainda a gente não consegue reverter os sintomas cerebelares, a não ser essas poucas formas que eu comentei com vocês. Eu não sei se a Alessandra se acha respondida ou se ela quer fazer algum outro comentário. Tudo bem, Alessandra? Estou vendo a Alessandra de boné aqui, Alessandra? Então tá bom. Tem uma segunda pergunta, e por favor, eu estou falando, eu não gosto muito de ficar eu falando, as pessoas podem me interromper, por favor, a qualquer momento. Uma outra pergunta é da Ana Guimarães. Eu gostaria de saber se com a escoliose já em quase 100%, é aconselhável a cirurgia e se há alguma medicação que possa aumentar o nível da frataxina. Então, aí é uma boa pergunta também.
A questão da escoliose, ela, como é sabido também de vocês, ela varia muito de paciente para paciente. É importante lembrar que mesmo todos os pacientes que têm um diagnóstico de ataxia de Friedreich, a doença pode variar muito de paciente para paciente. Então, por exemplo, vocês podem não acreditar, nós temos pacientes que fizeram diagnóstico de ataxia de Friedreich com quase 80 anos de idade, onde a escoliose era mínima, uma escoliose que praticamente poderia até passar por uma outra doença. Então, apesar da escoliose ser uma coisa, um achado bastante prevalente, ela pode variar de paciente em paciente, ou seja, tem pacientes onde a escoliose pode não ser um grande problema, ou pacientes onde a escoliose pode ser um problema que tem que ser tratado mais precocemente. Uma relação bastante importante que a gente faz em relação à escoliose é principalmente relacionada ao comprometimento da função pulmonar. Porque quando a escoliose ela evolui, o paciente pode ou não ter um comprometimento na sua função pulmonar. Quando acontece esse comprometimento da função pulmonar secundária à escoliose, então o que a gente faz? Quando possível, num centro especializado, em pessoas que tenham bastante experiência nisso, a escoliose ela pode ser tratada ou corrigida do ponto de vista cirúrgico. E em relação às drogas que a gente fica procurando para aumentar os níveis aí de toxina, isso é o que a gente procura até hoje. Então, lembrando que as drogas que já foram testadas para ataxia de Friedreich e que têm como objetivo aumentar os níveis da frataxina, que é essa substância que fica diminuída nos pacientes com ataxia de Friedreich, nós temos várias drogas. Nós tivemos já a eritropoetina, a droga o interferon gama, existe aí outras drogas que tentam aumentar os níveis de frataxina. Porém, as drogas que já tiveram uma evidência de aumento dos níveis da frataxina, eles não se reverteram em benefícios clínicos. Então, as drogas, mesmo aquelas que já mostram que os níveis de frataxina eles aumentam, não houve ainda uma mudança do ponto de vista clínico. Mas essas pesquisas continuam. Só citando aí, nós temos aí, como eu falei para vocês, a eritropoetina, o interferon gama e algumas outras drogas aí um pouco mais controversas aí em relação ao seu uso, que são, por exemplo, a própria e que existe uma controvérsia em relação ao uso dessa medicação. Voltando lá para as perguntas, vamos lá. Eu não sei se a Ana, se eu respondi a Ana ou se a Ana quer fazer mais alguma pergunta. Vamos lá, então. Em relação a uma pergunta do Paulo Vinícius. Ele tem uma pergunta. Ele diz assim, que tem perdido um pouco de urina, e se isso é um efeito da ataxia ou se ele deve procurar, por exemplo, um urologista. E o que ele tem piorado um pouco do equilíbrio nos últimos tempos, o que ele pode fazer? Veja só, Paulo, a perda de urina ou a incontinência urinária, em geral, não é um sintoma comumente relacionado à ataxia de Friedreich. E a questão, por exemplo, você sendo homem, a gente sabe que os homens, principalmente aí a partir dos 40 anos de idade, essa questão de incontinência urinária é uma situação bastante complexa. Ela pode estar relacionada a uma série de alterações, como, por exemplo,
alterações prostáticas, entre outras manifestações. Então, o que eu acho? Eu acho que, já que você apresenta um sintoma que é incomum à ataxia de Friedreich, eu acho que a melhor coisa a fazer seria, talvez, fazer uma consulta com um urologista, e aí, então, o urologista indicar aí um tratamento ou uma pesquisa adequada para pesquisar o porquê que está havendo essa alteração urinária. Então, essa alteração urinária, ela vale a pena, sim, ser investigada. Mas é muito possível que ela não esteja associada aí a nada relativo à ataxia de Friedreich. Amália e Marla, eu posso seguindo ou vocês querem me interromper? O que vocês querem fazer? Eu acho que, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que o doutor Orlando está respondendo e queira complementar com alguma dúvida a mais, com uma pergunta a mais, só levantar a mão que aí a Jana libera o som, tá? Mas a gente preferia, doutor Orlando, que deixasse para o final, porque a gente já teve a experiência assim, que na hora que começa a levantar a mão, um monte de gente levanta ao mesmo tempo e a gente sabe quem claro. foi primeiro. Tá bom, Aí vira perfeito. aquela bagunça, tá bom? Aí a gente deixa Tá mais bom. para frente, então. Bom, agora então, obrigado, Marla. Então nós vamos para a pergunta agora da Ariadne. A Ariadne pergunta o seguinte: se pacientes com ataxia de Friedreich têm tendência a ter infecções ou inflamações mais fortes? A resposta é não. Isso existe em algumas formas de ataxias hereditárias, mas a ataxia de Friedreich, essa questão de infecções ou inflamações, isso não vale para a ataxia de Friedreich. Isso vale, só para vocês saberem, para algumas outras formas de ataxias hereditárias, chamadas ataxias com apraxia oculomotora. Essas formas de ataxia com apraxia oculomotora, que nós temos hoje 4 formas diferentes, tipo 1, 2, 3 e 4, esses pacientes podem ter uma chance maior de quadros infecciosos. Mas pacientes com ataxia de Friedreich, a chance de ter uma infecção ou qualquer coisa semelhante é igual a qualquer pessoa que não tem ataxia. Quais alimentos são indicados para um paciente com ataxia de Friedreich? Qualquer alimento. Todos os pacientes com ataxia de Friedreich devem se alimentar semelhante a qualquer paciente que não tenha ataxia. O que a gente recomenda no ambulatório é que tenha, sim, uma dieta balanceada. Por quê? Se o paciente com ataxia de Friedreich ele tem uma dificuldade de mobilização ou do caminhar, da marcha, é interessante, por exemplo, que o paciente com ataxia de Friedreich não tenha sobrepeso, não fique com sobrepeso exagerado, ou seja, não fique gordinho, porque gordinho vai ficar com um pouquinho mais de dificuldade para deambular. Então, o que a gente recomenda para todas as pessoas, isso independente de terem ou não ataxia, é que eles tenham uma dieta saudável, balanceada, e que isso vale para todos os pacientes e para todas as pessoas. E se é indicado aí, em casos de pré-diabetes, eu imagino que seja o pré-diabetes relacionado aí à ataxia de Friedreich, ou se é indicado o jejum intermitente de 12 horas ou 16 horas. Olha, honestamente, Ariadne, eu não desconheço se já existe alguma recomendação desse tipo para pacientes com Friedreich. Eu acho que não existe essa recomendação de jejum intermitente em caso de diabetes. Então, eu acho que não há uma recomendação formal para que os pacientes com Friedreich façam, então, um jejum intermitente. Tem uma pergunta aqui da Simone, que é uma pergunta muito interessante. A Simone pergunta assim: é melhor evitar o glúten? O glúten tem algo relacionado à fadiga? Essa pergunta, mais uma vez, é uma pergunta que não vale só para quem tem Friedreich, vale para todo mundo.
O glúten, vocês sabem que existe até uma forma de ataxia relacionada ao glúten, e também os pesquisadores têm uma grande dificuldade em acreditar que talvez essa ataxia exista mesmo. Mas o glúten, ela é uma coisa ruim para os pacientes que têm claramente uma intolerância ao glúten. Então, a intolerância ao glúten, a gente consegue fazer esse diagnóstico com certeza. E esses pacientes que têm intolerância ao glúten, eles têm a retirada do glúten da dieta pode sim melhorar os aspectos gerais do paciente, incluindo aqui a fadiga, que foi a pergunta da Simone. A controvérsia que existe em relação ao glúten, ela está muito relacionada às doenças inflamatórias e autoimunes. Então, alguns pesquisadores dizem que se, por exemplo, você tem uma doença autoimune. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma doença autoimune. Por exemplo, uma doença que está aí, todo mundo ouve falar, que é o lúpus, que é uma doença inflamatória autoimune. Parece que nesses pacientes, talvez a retirada do glúten tenha algum benefício na melhora do bem-estar desses pacientes. Mas não existe uma recomendação formal no centro de pesquisa que os pacientes com Friedreich devam retirar o glúten da dieta. Talvez, viu, aqui quem me perguntou, que foi a Simone, talvez a gente vá aprender, Simone, que no futuro tirar o glúten da dieta seja bom para todas as pessoas, independente se ela tem ou não ataxia de Friedreich. Mas isso é uma coisa ainda bastante controversa e que a gente deve ainda aguardar mais um tempinho antes de recomendar que os pacientes retirem formalmente o glúten da dieta. A Luísa Bogo, ela gostaria que a gente falasse um pouco sobre dores musculares. Em geral, os pacientes com ataxia de Friedreich, isso pode acontecer, boa parte deles tem queixas de dores musculares. Mas, mais uma vez, a gente tem que sempre saber se essa dor muscular ela tem a ver com ataxia de Friedreich ou não. Porque um erro que às vezes a gente comete, e isso vale para todas as doenças, é atribuir todos os sintomas que a gente apresenta àquele quadro que a gente tem. Então, eu tenho uma dor de cabeça, essa dor de cabeça é relacionada com a ataxia de Friedreich. Boa parte das vezes isso não é verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com os diagnósticos e relacionar tudo à ataxia. Então, pacientes com ataxia de Friedreich podem ter dores musculares? Podem sim ter dores musculares. É só lembrar o esforço muscular que alguns de vocês fazem para manter a sua marcha, para manter o seu equilíbrio. Então, isso é capaz de gerar dor muscular. Mas nem sempre a dor muscular ela está diretamente relacionada à presença da doença. Então, isso é muito importante. Existe aqui, a Cíntia pergunta o seguinte. Ela diz assim, sobre as dores neuropáticas. Há diferença entre as dores musculares e as dores neuropáticas? Existe sim. Em geral, Cíntia, as dores neuropáticas são dores contínuas. E as dores neuropáticas, em geral, elas são dores distais. O que são dores distais? Os pacientes têm ou dor na mão, ou dor distalmente nos pés, principalmente nos pés. E as dores neuropáticas, elas são diferentes. Elas podem ser dores, por exemplo, como uma queimação nos pés ou nas mãos, uma sensação de temperatura diferente nos pés e nas mãos, uma sensação, por vezes, de formigamento. Então, a dor neuropática ela é muito diferente da dor muscular.
A dor muscular, ela não é distal, ela é, em geral, proximal. Então, quando um paciente tem uma dor muscular, em geral, ela é uma dor que ela é referida mais à região das coxas, ou na região aqui proximal dos braços. Então, a dor neuropática, ela é muito diferente da dor muscular. A dor muscular, em geral, ela não é contínua. A dor neuropática, em geral, é uma dor contínua, que tem essa sensação, por vezes, de queimação, de pinica, às vezes é um pinicar nos pés, é uma dor diferente. E se tem como mitigá-la? Sem dúvida. Se a dor é de caráter neuropático, hoje a gente já tem várias medicações que melhoram a dor neuropática. Então, se alguém tem dor neuropática, não é para ficar sofrendo de dor neuropática. Já tem várias medicações, inclusive que os pacientes com ataxia de Friedreich podem usar sem nenhum problema, que podem ajudar a melhorar as dores neuropáticas. Tem uma outra pergunta aqui, da Amália, e que ela fala que tem aqui a síndrome das pernas inquietas, pelo que eu entendi. A síndrome das pernas inquietas, ela pode aparecer nos pacientes com ataxia, mas também não é um sintoma tão comum. E aqui eu vou fazer um alerta. Tomem cuidado com o que vocês chamam de pernas inquietas. Porque boa parte das vezes as pessoas acham que perna inquieta é aquela sensação que a gente tem de ficar parado e ficar mexendo o pé, a perna, todo o tempo sem parar. Isso não é perna inquieta. O que é perna inquieta? Perna inquieta, eu vou dar o exemplo mais comum. É quando, por exemplo, você vai dormir ou vai descansar, então você deita, fica em repouso, e aí você tem uma sensação desagradável nas pernas, e essa sensação desagradável nas pernas, ela só melhora quando você mexe ou esfrega as pernas, ou quando você tem que sair, por exemplo, da cama, dar uma caminhada e aí alivia os sintomas das pernas. Então, ficar parado e ficar mexendo as pernas, isso não é perna inquieta. Todo mundo acha que é perna inquieta. Então, perna inquieta, em geral, ela aparece quando a gente está em repouso, ou descansando na cama, ou sentadão aí no sofá, ou assistindo essa live aqui quietinho, e você fica com uma sensação estranha e de incômodo nas pernas que só se alivia se você mexer as pernas ou fizer algum movimento. E para isso também tem tratamento. Isso tem tratamento. Então, aí tem que procurar o serviço médico onde vocês se tratam, conversar com o médico e, se ficar claro que vocês têm essa característica que eu estou comentando, isso também tem tratamento. Então, bom lembrar, mais uma vez, perguntado aqui, tanto as dores neuropáticas quanto a síndrome das pernas inquietas são dois sintomas incomuns aos pacientes com Friedreich, mas que têm tratamento medicamentoso e com ótima resposta. Então, vai saber disso. Tem a Amália que está me perguntando aqui se a ataxia se manifesta principalmente em crianças e adolescentes, quais sinais devem ser seguidos após perceber a manifestação da doença? Bom, a ataxia de Friedreich, habitualmente, ela se manifesta aí, em geral, antes dos 21, 25 anos de idade. Mas, Amália, tem uma variabilidade muito grande. Então, lá na Escola Paulista, nós temos, como eu disse para vocês, casos de ataxia de Friedreich com manifestação precoce como 5 anos de idade. E temos pacientes com manifestação da doença com 70, 80 anos de idade. Mas, normalmente, o que acontece? Normalmente é essa faixa etária mesmo.
em geral, aí, a imensa maioria antes dos 25 anos de idade. O primeiro passo, quando se tem a suspeita aí da doença, é fazer o diagnóstico correto. Então, é procurar um centro ou alguém especializado na doença, onde se faça o diagnóstico correto da doença. Uma coisa que nós estamos lutando aqui também, em todos os lugares, é a questão, Marla e a dona Mária, é a questão da reabilitação dos pacientes com ataxia. Então, eu acho que os pacientes que têm ou vão fazer um diagnóstico de ataxia de Friedreich, eles têm que ter um acompanhamento num centro especializado. Porque, como eu disse para vocês, apesar do diagnóstico ser o mesmo, a doença varia muito de paciente para paciente. Então, isso varia muito. Então, tem pacientes que vão ter uma evolução mais lenta da doença e tem pacientes que vão ter uma evolução um pouquinho mais acelerada da doença. E, infelizmente, gente, não tem como saber quem vai para um lado e quem vai para o outro. Então, por exemplo, o acompanhamento da evolução da escoliose é super importante, a avaliação se o paciente vai ter ou não o diabetes ou não, a avaliação cardiológica regular. Então, tudo isso é muito importante. E nós estamos lutando também para que os pacientes tenham uma reabilitação ou centros especializados para o atendimento desses pacientes, porque a gente vê que, na verdade, a gente fala muito em medicação, e eu sei que a questão da medicação é super importante, e eu digo para vocês, já adiantando, que apesar de não existir uma droga ainda curativa para ataxia de Friedreich, infelizmente essa droga ainda não existe, mas existem vários centros pesquisando várias substâncias que eventualmente podem trazer um benefício. A reabilitação, na minha opinião, tem sido deixada muito de lado. E a gente vê em congressos internacionais, em congressos de reabilitação, que pacientes que são reabilitados ou têm um acompanhamento adequado desde o início da doença, eles têm, em geral, uma qualidade de vida muito melhor do que aqueles pacientes que não tiveram ou oportunidade ou não se dispuseram a fazer as terapias necessárias. Então, aqui fica a minha mensagem, que, por enquanto, como ainda não há a droga que nós estamos querendo aí, né, a gente chama o santo graal ainda da medicação, e que a gente se empenhe cada vez mais em centros de reabilitação, porque nós temos que lutar com o que a gente tem por enquanto. Então, eu tenho certeza absoluta, e vejo isso no meu ambulatório, a diferença entre o paciente que fez uma reabilitação adequada desde o início e aquele que não se animou, infelizmente, em fazer ou não teve a oportunidade de fazer a reabilitação. A gente vê que a diferença é muito grande. E lembrar que a reabilitação vai ajudar todo mundo, mesmo que ainda não tenha medicação, mas se em algum momento surgir alguma coisa científica comprovado, que os estudos mostrem que vale a pena utilizar, ela vai ser muito mais eficaz naquele paciente que fez a reabilitação adequada do que naquele paciente que, vamos dizer assim, largou mão das coisas, não vou fazer porque eu acho que não melhora. Não. A mensagem é que a reabilitação é importantíssima. Importantíssima. Só para vocês lembrarem e saberem, nós temos um congresso mundial de movimentos anormais e onde entra aí, entre várias doenças estudadas, a ataxia. Esse congresso, por conta da pandemia aí do Covid-19, ela vai ser virtual. Marla, depois eu vou passar, inclusive, o link desse congresso, que vai ser aberto, porque ele seria nos Estados Unidos e ele vai ser aberto
você pode até acompanhar aí as aulas de ataxia dos melhores pesquisadores do mundo dando aula. Ah, ótimo. Qual é o tema principal desse Congresso Mundial hoje? É a reabilitação. Então, mesmo os pesquisadores aí dos países mais ricos, eles estão vendo que a reabilitação é tremendamente importante. Então, veja só, as medicações são importantes? São importantes. Tem gente pesquisando no mundo? Tem muita gente pesquisando, mas a doença é complexa. Mas eu tenho certeza que em alguns anos nós vamos ter coisas boas. Mas não vai funcionar nenhuma droga para o paciente que não reabilitar. Então, quem não fizer reabilitação adequada, as drogas provavelmente não vão funcionar. Então, a gente tem que prevenir a escoliose, a gente tem que melhorar a marcha o máximo possível. O resumo da ópera é o seguinte: você tem que estar bem para receber, talvez no futuro, alguma droga que vá valer a pena. Então, não esqueçam dessa questão da reabilitação. Então, vamos lá, seguindo novamente, né? A gente tem uma série de questões aqui. A Marla está perguntando aqui qual é a quantidade de coenzima Q10 para substituir o idebenone. E se a gente recomenda alguma marca que possa ser manipulada? Bom, aí é uma boa pergunta. Na verdade, provavelmente, Marla, tanto a coenzima Q10 quanto o idebenone, eles têm uma eficácia parecida. São drogas que têm são drogas quase similares. E o que nós temos feito aqui em São Paulo? Em geral, a coenzima, o idebenone, nós não temos assim um acesso fácil, mas agora, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem acesso à manipulação, à formulação de coenzima Q10. E, em geral, as doses de coenzima Q10 ou de idebenone são doses altas, que, inclusive, quando a gente manda lá para a farmácia de manipulação, os farmacêuticos falam para os pacientes: nossa, seu médico deve estar louco, porque não pode ser uma dose tão alta. E é a dose alta mesmo. Então, por exemplo, dose de coenzima Q10, a gente pode chegar até 1.000 miligramas. Ou alguns estudos mostram drogas até maiores do que 1.000 miligramas. Então, quem não tem a coenzima Q10, que não tem acesso ao idebenone, pode, talvez, usar a coenzima Q10 formulada. A questão do idebenone também, acho que ela merece um comentário, né, Marta? Porque o idebenone é uma droga que tem alguns benefícios, ela não melhora todos os sintomas, ela ainda é considerada uma droga em investigação. Mas parece que ela tem sim um benefício, principalmente para os pacientes com Friedreich que têm algum acometimento cardíaco, porque parece que a droga ela melhora a função do coração naqueles pacientes que têm alteração. Então, quando você pesquisa, você pergunta para um desses pesquisadores de ponta, você dá idebenone ou não dá idebenone para os seus pacientes? Apesar de não existir uma evidência clara, o idebenone ainda, Marla, é considerado uma droga de baixo risco e com algum benefício comprovado, principalmente do ponto de vista cardiológico. Então, para ser bem franco, apesar dos autores não escreverem nos artigos que eles recomendam formalmente o idebenone, eles sim, você vê que fora do Brasil, a maioria dos pacientes usam a coenzima Q10 ou idebenone. E a gente também tenta, dentro do possível, usar aqui no nosso serviço aqui na Unifesp para os pacientes. Então, o idebenone, veja só, ficar claro, não existe ainda nenhuma droga comprovadamente eficaz, mas algumas evidências mostram que o idebenone tem algum benefício, principalmente para os pacientes que têm aquela alteração cardiológica que se chama hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, esses pacientes
talvez possam usar o idebenone, porque alguns estudos mostram, sim, alguns benefícios para os pacientes. Lembrando, gente, que como a doença varia de pessoa a pessoa, vocês vão ouvir pessoas que tomaram idebenone, que acham que a marcha melhorou um pouquinho, que teve algum benefício sobre os sintomas neurológicos, e alguns pacientes que vão tomar o idebenone e que, infelizmente, não vão ter benefício. Então, lembrar mais uma vez, eu repito isso 1000 vezes, a doença genética é a mesma, mas a doença varia muito de paciente para paciente. Tem pacientes que vão ter formas mais leves, pacientes que vão ter uma forma um pouquinho mais severa da doença, mas a doença varia muito de paciente a paciente. Marla, você queria fazer algum comentário em relação à sua pergunta? Não? Não, é porque a gente está com dificuldade para conseguir o idebenone, né? Porque ele é importado e a gente tem que ter alguém para trazer, ou quando a gente pede e demora muito a chegar e às vezes é taxado, é complicado. E com essa pandemia, né, os contatos que viajam muito não estão viajando, né? Então, eu estava querendo ver, porque o André toma desde que ele teve diagnóstico, né? Foi a primeira coisa que o senhor mandou e tal. Já tem 8 anos que o André toma idebenone. O que eu sinto no André? Eu sinto que ele não tem fadiga. Eu vejo assim, os pacientes reclamarem muito, né, de fadiga e tal. Eu não vejo o André fadigado, ele está sempre disposto, principalmente a fazer exercício. E a voz dele eu acho diferente dos Fredericos, sabe? Ele até a voz diferente, mas não é igual, sabe? É aquilo que o senhor falou, mal não faz, né? Não, essa droga não. E outra, não é só mal não faz. E tem alguns estudos que mostram algum grau, mesmo que fraco, de evidência de melhora. Então, veja só, eu acho que é uma droga que vale a pena. E você tocou num ponto super importante, que é a questão da fadiga. E a Q10, ela vale não só para a ataxia de Friedreich, porque vocês sabem, gente, que existe, tem uma aluna minha que está estudando ataxia por deficiência de coenzima Q10. Existe, é uma doença genética, e que são vários genes diferentes que são ataxias por deficiência de coenzima Q10. Existe isso. E você tocou num ponto muito importante, Marla, que é a questão da fadiga. Em geral, os pacientes que têm muito cansaço, eles dão realmente uma melhorada com a coenzima Q10. Então, apesar de não existir uma evidência super clara, eu acho que a Q10, o idebenone, para quem eventualmente tem acesso, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Lembrando, porque os pacientes que têm ataxia de Friedreich, eles têm uma deficiência, uma alteração mitocondrial. E todas essas doenças mitocondriais, por exemplo, até doenças musculares com deficiência de alterações mitocondriais, os autores eles recomendam o uso de coenzima Q10. Então, eu acho que coenzima Q10 é uma coisa muito interessante. Eu acho que a gente deveria tentar assim. Aí, emendando uma pergunta aqui também sobre as novas drogas aí que a gente pode utilizar para ataxia de Friedreich. Nós temos várias drogas, foi mencionado aqui a terapia gênica. Eu boto muito fé em terapia gênica. Eu acho que terapia gênica é um tratamento que vai a fundo, na verdade, porque a maioria dos tratamentos que a gente tem hoje, seja com idebenone, aqueles quelantes de ferro, o deferiprone, a eritropoetina, eles são tratamentos sintomáticos. Então, eles melhoram os sintomas. Porém, a terapia gênica, e que é uma coisa que vem vindo aí a passos largos, ela vai modificar, sim, muita coisa.
Só que é um trabalho longo ainda. Então, eu acho que a terapia gênica é uma coisa tremendamente promissora. Aí vocês vão falar assim, olha, mas é uma coisa tão distante e tal. Eu vou contar para vocês que tem várias doenças genéticas, inclusive não Friedreich, mas outras formas de ataxia genética, como, por exemplo, a ataxia espinocerebelar tipo 2, tipo 3, a doença de Huntington, que já tem terapia genética com uma substância chamada oligonucleotídeo antisense, que vai modificar a alteração genética desses pacientes. Então, veja só, a gente fala, parece que terapia gênica é uma coisa para daqui 20 anos. Não é, viu, gente? Eu acho que nos próximos anos nós vamos ter ótimas notícias. E para outras doenças, já tem coisa acontecendo, já tem paciente sendo testado e a gente tem fé, lógico, a gente tem que manter a fé que isso possa ter alguma coisa de bom. Tem aquele estudo do interferon gama 1B, que um primeiro estudo mostrou um certo benefício para os pacientes, mas o último estudo foi meio chato, porque não mostrou lá muito benefício. E tem uma outra droga que está aí em voga, que eu queria fazer um comentário muito breve, que é a tal da etravirina. A etravirina, eu sei que tem muita gente defendendo o uso dessa medicação. Ela é uma medicação que, infelizmente, até o presente momento, ela não tem nenhuma evidência do uso dela por enquanto. Então, o estudo que foi publicado na revista Movement Disorders, aí acho que foi no ano passado, ela cita como uma droga que talvez possa também aumentar aí os níveis da frataxina, mas ainda não é uma droga que a gente possa usar com segurança e uma droga que, na minha opinião, a gente possa recomendar com segurança para os pacientes. Então, a minha recomendação é que ainda a gente aguarde novos estudos, novas evidências. Gente, tem drogas sendo utilizadas e o que é isso? Que a gente não sabe o que vai acontecer a longo prazo com quem usa esses remédios. Então, a gente tem que ser muito cauteloso para não transformar um problema num problema pior ainda no futuro, porque a gente não sabe ainda o efeito dessas drogas. Eu sou favorável que todas as drogas que tenham algum sinal de benefício, que elas sejam testadas e que elas sejam usadas com segurança. Então, eu sou um pouco ainda reticente ao uso dessas medicações que a gente não tem ainda um nível de segurança para recomendar para um paciente. Então, a etravirina, no meu serviço lá na Escola Paulista de Medicina, a gente ainda não recomendado para os pacientes que eles façam uso dessa droga, por enquanto. Vamos em frente aqui, vamos ver uma outra pergunta. Vamos ver. Tem ainda o pessoal perguntando aqui sobre o frio, se o frio piora alguma coisa. Teoricamente, gente, não tem relação o frio piorar os sintomas das doenças neurológicas. Se bem que isso é uma queixa comum em várias doenças neurológicas. Eu me lembro que alguns pacientes, por exemplo, que têm uma doença diferente, que, por exemplo, a doença de Parkinson, eles às vezes se queixam que no período do frio a doença é um pouco pior, ou eles se sentem um pouco pior, mas não existe uma relação assim causal que possa dizer que o frio vai piorar a doença. E teve uma outra pergunta aqui que eu pulei, desculpe, que é a questão relacionada se os pacientes com Friedreich têm alguma alteração de surdez, se aparecem algumas coisas.
Veja só, Friedreich, mais uma vez, é uma doença muito diferente de paciente a paciente. Tem alguns estudos que mostram que 5% dos pacientes que têm Friedreich podem ter uma pequena dificuldade auditiva. Mas isso, como eu disse, 90% dos pacientes não vão ter absolutamente nenhuma deficiência relacionada à audição. Mas isso sim pode aparecer em alguns pacientes. Do mesmo jeito que alguns têm alteração visual e outros, a maioria dos pacientes, não tem. Então, a imensa maioria dos pacientes que acompanham conosco lá na Escola Paulista, que hoje, ativos no nosso ambulatório, a gente deve ter uns 80 pacientes, a maioria deles não tem queixa, nem visual, nem queixa auditiva, felizmente. Mas isso sim pode, talvez, estar relacionado à doença. Então, Marla, depois eu vou te passar aí a questão aí desse congresso aí, que não é só um congresso de ataxia, mas você vai entrar no programa, ele vai ser um congresso aberto para todo mundo, né? Esse ano só, por conta aí da pandemia, e que talvez aí os responsáveis aí pelo grupo dos Fredericos podem aí entrar e fazer um resumo. Depois até, se for interesse de vocês, se sair alguma coisa interessante que vale a pena, a gente pode até fazer um resumo e mandar para vocês, passar aí para os membros aí. A gente faz esse serviço para vocês com o maior prazer. Obrigada. E uma coisa que eu acho que vale a pena dizer é que isso foi me dito por um paciente. Eu acho que a gente está mudando muita coisa em relação às ataxias no Brasil. Primeiro, vocês que estão montando um grupo fantástico aí, de trazer informação real, de trazer informação abalizada, quer dizer, não cair aí num grupo que queira tentar coisas meio mirabolantes. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar sempre muito cuidado. E às vezes eu entendo até que num momento de um pouco mais de desespero ou de desesperança, a gente quer fazer qualquer coisa, então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre digo para os pacientes, uma situação que não é fácil, às vezes é uma situação difícil, numa situação ainda pior. E a boa notícia é que o Brasil está com cada vez mais gente estudando ataxia. Lá na Escola Paulista, nós estamos formando muita gente que quer estar saindo do Brasil, inclusive, para estudar ataxia, para fazer pesquisa. Então, como eu estava falando, uma paciente que me falou, alguns anos atrás, falava assim, a gente com ataxia fica meio que, às vezes, ao Deus dará, ninguém tem interesse nessa doença, ninguém quer saber muito dela. Esse panorama está mudando muito. Então, lá no nosso setor de ataxias, lá da Unifesp, nós estamos formando, assim, praticamente 20 especialistas que vão voltar, assim, à sua vida acadêmica no estudo das ataxias. Então, essa questão dos pacientes com ataxia, né, Marla, ficarem meio assim, a gente fala assim, meio largados, porque ninguém se preocupava, ninguém estudava muito ataxia. Esse panorama está mudando. E quando tem várias cabeças, muita gente estudando isso, eu acho que a perspectiva de coisas boas no futuro vai aumentar bastante, vai aumentar bastante. Então, eu, apesar de ser bem pé no chão, bem pragmático, eu tenho muita esperança que nos próximos anos a gente vai sim conseguir oferecer coisas boas. E terem certeza que tem muita gente que está pesquisando, fazendo, gente muito séria, gente que não vai recomendar qualquer remédio aí, porque acha que talvez possa ter algum benefício. A gente tem que usar remédio, gente, com muita segurança. Então, mesmo os remédios que a gente usa habitualmente para qualquer coisa, são remédios testados durante muitos anos, para saber que eles são seguros e que, além de não só melhorar, eles não vão fazer mal para a gente.
Então, se mantenham firmes, continuem na reabilitação, a reabilitação é importantíssima, e vamos mantendo sempre contato. Quando eu sei que vocês são super, a Marla é super antenada em tudo que acontece aí sobre ataxia. Já chegou até vezes de você me mandar um artigo que nem eu tinha lido ainda. Então, é que eu tenho uma mestra que está aqui no grupo, tá? Que manda muita coisa boa para a gente também, que é a Amália. A Amália, eu já falei que nós médicos nós estamos agora fritos, porque os pacientes às vezes ficam sabendo das notícias antes dos próprios médicos. Eu não sei se você, fica aí uma sugestão, eu aqui me metendo, você tem contato com a Associação de Ataxia Americana, que é a National Ataxia Foundation, né? E eles mandam sempre muitas coisas, assim, tudo que está acontecendo. Existe uma associação de ataxia canadense também, e que o Idebenone lá também está um rolo lá no Canadá. E é sempre bom manter esses contatos, porque eles também vão colocando. E são associações também muito sérias, né? Quer dizer, eles só colocam aquilo que a gente sempre comenta, né? Aquilo que possa ter realmente um benefício. Então, eu acho que vale a pena, talvez, no futuro, se vocês montarem um grupo, até se associar. Eles aceitam a associação de grupos estrangeiros. Se associar aí à National Ataxia Foundation, porque aí vai recebendo essas informações sempre muito bem fundamentadas, né? E para vocês saberem também, está havendo um movimento da América Latina de tentar entender ou quantificar os números de ataxias recessivas nas Américas. Então, tem um grupo chamado Grupo ARCA, que é um grupo que está tentando mapear todos os pacientes com, por exemplo, de Friedreich no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, para tentar aí fazer um grupo forte para arrecadar fundos para pesquisa, para tudo isso. Então, é importante que as associações elas mantenham sempre claro o número de afiliados, quantas pessoas têm essas coisas, para que a gente possa criar um grupo forte para poder reivindicar coisas sérias aí para o grupo de pacientes com ataxia. Eu não sei, eu acho que eu sou italiano, eu falo demais. Doutor Orlando, então, para vocês falarem alguma coisa. Uma dúvida frequente aqui é em relação à voz. Sei. Você indicaria alguma coisa para tomar? Alguma coisa para fazer? Tem muita gente perguntando sobre voz. Então, sobre voz, então nós vamos voltar naquela questão da reabilitação. Eu tenho uma fonoaudióloga que trabalha com a gente lá na Escola Paulista, que ela está fazendo um trabalho de fonoterapia específico para pacientes com ataxia. Então, não é uma fonoaudiologia comum, igual para todo mundo. Essa fonoaudióloga, Marla, depois eu vou até passar o contato dela para você, que ela estava até querendo aqui em São Paulo reestruturar a associação também de ataxia aqui em São Paulo. E ela é uma fonoaudióloga que o doutorado dela, o doutoramento é só de terapia de voz para pacientes com ataxia. E ela tem visto que a maioria dos tratamentos fonoaudiológicos para ataxia que o pessoal faz por aí não é adequado. Então, ela vai montar um protocolo de como deve ser a reabilitação de pacientes com ataxia e com alteração da fala. Mas tem algum remédio que você indica ou não? Não, assim, para ser bem franco, não tem nenhum remédio claro que melhore a fala. Em geral, a fala ela acaba piorando um pouquinho na medida que a ataxia piora.
vocês têm que lembrar o seguinte, gente, a fala, ela é também um sintoma do cerebelo. Então, a fala é um sintoma do cerebelo. Então, a partir do momento que a gente não tem uma droga que consiga melhorar a questão do cerebelo, a fala também ela não costuma melhorar muito. Mas você sabe que essa fonoaudióloga que trabalha com a gente, ela pegou pacientes que tinham uma fala muito ruim, tinham muito engasgo, tal. Ela fez uma terapia e ela fazia essa terapia até por Skype com os pacientes. E, nossa, ela teve resultados que a gente ficou bastante impressionado. E os pacientes melhoravam bastante. Assim, as escalas de avaliação mostraram que os pacientes tiveram benefício. Então, uma coisa que eu vou fazer é colocar depois aí a dona Amália e a Marla, talvez em contato com essa fonoaudióloga, e que é uma pessoa especial, sabe? Uma pessoa especial. Que possa, de repente, dar alguma orientação, entrar em contato com vocês. E talvez até um dia, viu, Marla e dona Amália, fica uma sugestão de uma live com ela. Porque eu acho que seria muito legal ela explicar isso para vocês. Tá? E é uma pessoa nota 10. Então, ela está terminando o doutorado dela agora e ela está agora trabalhando só com pacientes com ataxia. Pode passar hoje esse contato, não tem problema. Ah, eu vou passar. Eu vou falar com ela primeiro e passo o contato. Tá bom? Quer fazer sua Tá pergunta? bom. Amália, pode fazer sua pergunta. Agora que o senhor tocou no assunto, eu queria informar ao senhor e a... Oi, acho que está sem o áudio. Não, tá bem baixo mesmo. Mas Tá ela bem baixo. colocou aqui no chat, ela contou a contagem dos alelos pode aumentar ou diminuir ao longo da doença? Ou é muito fixo? Não. Isso é um número fixo. Isso não muda. Isso não muda no transcorrer dos anos. Então, as alterações que a gente tem, elas são fixas desde a hora que a gente nasce. O que pode acontecer é que talvez ela mude por exemplo, dentro da mesma família, as pessoas que têm a mesma doença, elas não têm que ter um número de alelos semelhantes, mas o número de alelos é uma alteração genética fixa e não se altera durante a evolução da doença. Isso não ocorre. Isso não ocorre. Eu quero comunicar ao senhor e à turma, eu sou membro do Comitê Mundial de Ataxia de Fred Reich, do registro que bom. de Ataxia de Fred Reich. E por causa do grupo brasileiro, que agora é a segunda maior população de Fred Reich do mundo, eu fui convidada para participar desse comitê. Sei. Então, através dele, eu tenho contato com os cientistas que o senhor conhece, conheceu aqui nos Estados Unidos, na Europa. E, às vezes, a gente tem reuniões online, grupos de trabalho, e Muito bom. Essa informação eu repasso tudo para o grupo. Maravilhoso. Tudo que acontece eu passo para o grupo. Amália, essa é a informação que vale ouro. É a informação verdadeira, a informação de quem está trabalhando sério com as coisas. Essa é a informação que deve chegar a todos os pacientes. Nós também temos muito contato com os pesquisadores de ataxia. A gente publica muitos artigos científicos de ataxia, mas as nossas pesquisas, como a gente tem muita dificuldade no Brasil de fazer pesquisa clínica com drogas, e aí entra uma burocracia tremenda aí, que a gente tem que um dia arranjar um jeito de furar essa burocracia. Nós temos feito muita pesquisa genética para identificar as ataxias, identificar as variantes de ataxia, as variantes de apresentação clínica. E um problema também que a gente tem é que a gente explica para os pacientes que
É importante fazer os estudos genéticos de identificação, a gente fala de fenótipo de pacientes, porque um remédio que funciona para uma ataxia provavelmente não vai funcionar para outra. Então, é importantíssimo que os pacientes saibam o seu diagnóstico correto, saibam que tipo de ataxias que eles têm, para que eles possam, inclusive, ser incluídos em grupos de estudos. Então, é importantíssimo, né? Todos esses dados, e se a senhora tem esses contatos, é fantástico, parabéns. Isso aí vai fazer a diferença enorme para esse grupo. Natasha, pode fazer sua pergunta. Orlando, Eu? é o seguinte, eu anotei algumas perguntas de hoje no que Certo. vou perguntar. A segunda para dieta, eu ouvi um tempo atrás que a dieta vegana é melhor para o Frederico, para o ataque em geral. É verdade? Não, olha, não tem... Como é seu nome? Natasha. Natasha, tudo bom? Oi, tudo bem? Natasha, olha, não tem nenhum estudo que mostre que dieta vegana é melhor do que a dieta normal para os pacientes com ataxia. Então, essas são aquelas informações que a gente, não tem nada que diga que dieta vegana é melhor para quem tem ataxia. Não tem, não existe isso. Tá? Então, essa é uma informação que não procede claramente, certo? Aham. Então, Você acha que a proteína animal é imprescindível também? veja, aí nós vamos entrar numa outra celeuma aí. Eu acho que a dieta vegana, apesar de ter alguns benefícios, a vegana mesmo, ela é uma dieta de risco, porque, na verdade, vai faltar, provavelmente, uma série de nutrientes que a gente só consegue com dietas de origem animal, que os pacientes vão ter algum problema. Então, eu vou dar um exemplo para você. Um paciente com dieta puramente vegana, ou aquele vegano estrito, ele pode ter uma série de deficiências, por exemplo, nos complexos das vitaminas B. E você sabe que se você tiver uma deficiência das vitaminas do complexo B, você, inclusive, além de não melhorar a ataxia, você pode até piorar a ataxia. Então, olhando, eu nunca li um estudo, para ser claro, se existe esse estudo claro de dieta vegana com ataxia. Eu leio muito ataxia, mas nunca vi. Mas a minha impressão não parece uma coisa muito legal, não. Tá? Entendi. Não parece muito legal, não. A minha outra pergunta é o que o senhor acha do tratamento do cannabis para ataque? Então a gente vai... Você só está com pergunta fácil, hein, Natasha? Só pergunta difícil. O canabidioide, ele também é uma outra controvérsia. O canabidioide, vamos pegar o FDA nos Estados Unidos. O FDA nos Estados Unidos, que é a agência que regula os remédios, as coisas e tal, é que mais ou menos como a Anvisa aqui no Brasil, ela só libera ainda o canabidioide para praticamente 3 doenças, que são encefalopatias epiléticas, uma doença chamada lá doença de Dravet, uma outra encefalopatia epilética chamada doença de Lennox-Gastaut e pacientes que têm espasticidade relacionada à esclerose. Então, o que está acontecendo? Aí, bom, eu vou ter que falar isso. Eu acho que tem muitas indústrias ou muito interesse, talvez econômico, eu não posso afirmar isso com certeza, de querer colocar o canabidiol para todas as doenças possíveis e imaginárias. Então, não tem nenhuma evidência que o canabidiol possa melhorar qualquer sintoma da ataxia. Então, em geral, a gente tem que
muito grande, porque está sendo apregoado, logicamente não por todas as pessoas, o uso de canabidiol para todas as doenças, quando isso não é realidade, isso não é verdade. Então, veja só, nem a dieta vegana e nem o uso de canabidiol tem qualquer recomendação formal de uso para os pacientes com ataxia. Por sinal, alguns efeitos colaterais do canabidiol, alguns que eu já conheço, que já vi alguns pacientes, infelizmente, utilizando, eu acho que, na verdade, Natasha, vão piorar mais os sintomas do que ter qualquer benefício. Então, assim, formalmente, eu não recomendo o uso dessa droga para pacientes com ataxia. Gente, uma coisa que a gente vê, talvez a Ana Malha, a Marla estejam vendo muito, é tomar muito cuidado com o que vocês veem em redes sociais. Então, em redes sociais, vocês vão ver de tudo. As pessoas vão postar lá tudo que pode... eu acho que isso funciona, aquilo funciona, tal. Gente, veja só. Tem que tomar muito cuidado com essas informações. Então, não caiam aí na tentação de usarem alguma medicação, alguma droga que não tenha uma evidência clara, entendeu, Natasha? Porque a gente fica muito tentado. E aí, o que acontece? Às vezes, você está numa rede social, alguém vai postar um vídeo lá falando assim: eu tenho ataxia e tomei canabidiol e melhorei muito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que isso pode, inclusive, não ser real. Você entendeu? Então, isso tem que ser muito, muito, muito cuidadoso. Paulo, será que como erguida você quer formular a sua pergunta? Sim, sim. Tá ouvindo? Boa tarde, eu sou Paulo Vinícius. Deixa eu te falar, doutora. A minha segunda pergunta com relação... Tem alguma coisa que ajuda no equilíbrio? Não foi respondido, por favor. Na verdade, veja só, a gente ainda não tem uma medicação que ajude no equilíbrio. Por isso que eu estou insistindo tanto na questão da reabilitação. Então, não há ainda uma droga que a gente tenha certeza que o equilíbrio vai melhorar com o uso dessa substância. Então, na verdade, ainda uma droga que reverta os sintomas de desequilíbrio, infelizmente, a gente ainda não tem. Essas medicações que a gente comentou aqui, o idebenone, a coenzima Q10, o deferiprone, o interferon gama, você vê que alguns pacientes que utilizaram esses medicamentos, é reportado que alguns deles tiveram algum grau de melhora nos sintomas neurológicos. Não há ainda claramente uma droga que a gente possa usar e falar claramente que essa droga melhore os sintomas do equilíbrio. Infelizmente, estou guardando essa droga. Pode perguntar, Eliana. Oi, obrigada, Jana. Dá para ouvir minha voz? Dá para ouvir. Obrigada. Doutor Orlando, o número de pacientes com ataxia e acometimento visual no serviço onde o senhor atua é muito pequeno e isto não vale a pena que os pacientes tenham uma avaliação. Como a gente faz com... Eu tenho um filho com ataxia. Que tem avaliação, a gente faz cardiológica, faz a nível de coluna, faz para ver os exames laboratoriais para diabetes. O meu filho ele tem uma deficiência visual por conta da ataxia. E quando ele é acompanhado pelo doutor Mário Monteiro, neuroftalmo, e quando a gente percebeu, né, e aí fui para o oftalmo normal, depois fomos para o neuro, e o Mário falou, isso não é de agora. Isso já tem um tempinho. Ou seja, isso tem evolução. Claro que assim, não tem uma medicação. Ele até falou, o idebenone é o que eu acho que você tem que manter, né? Claro, a gente tem alguma coisa que ajuda. E nesse sentido, eu fiquei pensando,
Tudo bem que não tem, mas isso facilita. O que eu tive? Isso está sendo progressivo e eu tive que fazer algumas adaptações na vida dele com relação a isso. Certo. Então, no grupo, né, que eu faço parte, eu sou médica, no grupo de dicas que eu faço parte, que perguntaram algumas vezes, até falei que valeria a pena fazer uma avaliação, né? Assim como faz, não precisa ser semestral, tal, mas fazer uma avaliação. Queria saber, vocês recomendam? Como é que o serviço faz nesse sentido? Obrigado pela pergunta, Eliana. Em geral, veja só, quando o paciente chega lá no serviço, a gente tem um roteiro de investigação. E esse roteiro de investigação inclui uma avaliação oftalmológica, pelo menos inicial. Eu acho, e assim, a alteração oftalmológica, Eliana, ela é bem pouco frequente. O grupo de todos os pacientes que a gente já viu aí, ela é bem pouco frequente. E alguns pacientes interessantes, você é médica, né? Tem um exame que a gente faz, que agora a gente começou a fazer em praticamente todos os pacientes com ataxia ataxia em geral, que é aquela OCT. OCT. Então, o que a gente tem visto? É que mesmo os pacientes que não têm queixa visual, e às vezes o fundo de olho é normal, não tem nenhuma atrofia óptica, eles já têm uma alteraçãozinha na OCT. Para quem sabe, a OCT, vamos supor, é um exame um pouco mais sofisticado para ver as alterações das fibras da retina. Então, tem alteração sim. A avaliação cardiológica, por exemplo, a gente tem recomendado que ela seja feita anualmente, porque a gente sabe que às vezes pode não ter uma primeira avaliação e essa alteração ela pode aparecer no transcorrer dos anos. A alteração oftalmológica, Eliana, para lhe ser bem honesto, a gente não faz talvez ou anualmente ou bianual, mas numa primeira avaliação sempre se faz. Por que a gente faz? Porque, inclusive, às vezes o paciente chega sem diagnóstico, sem o diagnóstico. E você sabe que já tem algumas ataxias que, pelo fundo de olho, a gente faz o diagnóstico da ataxia. Então, tem uma ataxia que é muito comum também, pouco falada, que é pela mutação de um gene chamado gene Sachs, e ela pode até se confundir, às vezes, com o Friedreich. Tem uma alteração no fundo de olho que, em vez de atrofia das fibras da retina, ela tem um aumento. Então, o fundo de olho, a avaliação oftalmológica, lá na Paulista, ela é obrigatória para todos os pacientes com ataxia, independente do seu diagnóstico. Por quê? Porque, às vezes, a alteração do fundo de olho ajuda no diagnóstico. Nos pacientes com Friedreich que não tem alteração na sua primeira avaliação, ou a avaliação ela é recomendada aí bianualmente e tal, ou se o paciente manifesta alguma queixa, quer dizer, ele não tinha, ele tem uma primeira avaliação que foi normal, e ele refere do ponto de vista clínico, fala, olha, eu estou com alguma dificuldade. Em havendo alguma dificuldade, nós temos até uma parceria com uma médica lá da Escola Paulista, que eu nem sabia que isso existia, mas ela é uma oftalmologista geneticista. E que faz o acompanhamento de todos esses pacientes com ataxia e qualquer alteração oftalmológica, ela sabe tudo. É a doutora Juliana Salum. E ela é uma geneticista, é uma oftalmologista que se dedicou a estudar essas doenças genéticas. Mesmo a Juliana, viu, Eliana? Ela vê poucos pacientes com Friedreich com alteração visual. Apesar de estar descrito tudo, não é um achado tão comum, sabe? E a evolução costuma ser mais benigna. De atrofia óptica, sabe? Costuma ser uma coisa muito lenta, muito discreta. Então, ela é um pouco mais benigna do que outras doenças genéticas que cursam com um acometimento ocular.
Isso é bom ouvir. Eu concordo com você. Eu acho que a sua dica é muito legal, que é os pacientes, mesmo aqueles que não tenham queixa, fazerem uma avaliação pessoal, né? Uma avaliaçãozinha, pelo menos uma, para ver se tem alguma coisa. Ele não fez de início, né? De início não foi feito. O Mário, você está me dando boa notícia, porque o Mário, ele é top no que ele faz, né? Mas ele, por exemplo, ele me disse, eu não conheço a doença, Eliana, né? Então, eu não posso nem opinar nessa situação da evolução, porque eu vou semestralmente nele e faço o OCT, mas é bom, essa evolução... Eliana, olha, de todos esses anos, eu estou nesse ambulatório de ataxia, está fazendo aí provavelmente quase 20 anos. Eu nunca vi, em todos esses anos, um paciente com ataxia de Friedreich que tenha vindo realmente tendo perdido a visão, você entendeu? Eu nunca vi. Eu nunca vi nenhum paciente que tenha perdido a visão. Queixa de baixa visão você tem, mas que tenha perdido a visão, do tipo, não enxergo mais, eu particularmente nunca vi, e sei de outros grupos também que nunca viram isso. Não é baixa visão, tem alguns momentos, dependendo da luminosidade, do tamanho do espaço, ou seja, a visão periférica não existe mais, né? Existe só a central. Então, assim, nesse sentido. Mas é muito bom ouvir, porque deve imaginar o quanto isso está mais difícil que qualquer outra coisa. Eu imagino, mas eu não me lembro de ter visto uma coisa desse tipo. Então, eu acho que vai caminhar bem, tá bom? Doutora, tem muitas perguntas aqui, mas a última para encerrar, porque a gente já está abusando da sua boa. Não, eu estou aqui, para mim é um prazer, não tem essa não. Estão perguntando, a Camila perguntou em relação ao uso do Botox. Sei. Se você recomenda. Olha, gente, o Botox é uma substância que ela é usada para diminuir uma coisa chamada espasticidade. O que é a espasticidade? Por exemplo, a perna, o braço, eles ficam muito endurecidos. Então, quando você tem essa questão da espasticidade, que o membro fica muito rígido, você pode usar isso para alguns pacientes com alívio do sintoma. Veja só, em geral, espasticidade não é tão comum em ataxia de Friedreich. Porém, como eu falei que tudo varia, tem alguns pacientes com ataxia de Friedreich, principalmente pacientes que começaram a doença mais velhinhos eu estou falando assim, mais novo do que eu, assim, com 40 anos, com 30 anos, que podem ter uma coisa chamada espasticidade, ou seja, a perna ela fica meio dura. Então, a gente tem alguns casos de pacientes com ataxia de Friedreich, principalmente aqueles que começaram com 30, 40 anos de idade, e que, às vezes, olha que curioso, mais do que ataxia, eles têm essa espasticidade, que é a perna que fica dura, em geral. E até, às vezes, eles são confundidos com outras doenças, como paraparesias espásticas, que são outro grupo de doenças. Parece que essa situação aí ela é mais comum em pacientes da Ásia, pacientes orientais, mas não é para também ninguém ficar falando que todo oriental vai ter isso. Mas parece que é mais comum lá. Então, nesses pacientes que têm essa rigidez, essa espasticidade, talvez a toxina possa ajudar em alguma coisa. Mas no paciente que tem a forma clássica da ataxia de Friedreich, a toxina botulínica não ajuda. Então, é só espasticidade. Pode fazer mais uma pergunta. Então, o Joaquim... Fica até 5h30. Pronto. O Joaquim, ele está falando que ele toma um remédio primidona, já vi aqui no chat. 100 miligramas é saturatório para ataxia. A primidona, quem fez essa pergunta é o Paulo? Joaquim.
Joaquim, desculpe. Joaquim, tudo bem? Joaquim, a primidona não é uma droga desenvolvida para ataxia. A primidona é uma droga desenvolvida para o tratamento de tremor. Então, alguns pacientes que têm muito tremor, e aí vale até o tremor essencial, eles podem ter melhora, sim, com primidona. Mas a primidona não é uma medicação recomendada em pacientes com Friedreich. Talvez, em formas muito grandes de tremor, às vezes a gente pode até tentar alguma droga desse tipo para aliviar os tremores, mas não é uma droga formalmente recomendada para pacientes com ataxia de Friedreich. Aqui, principalmente aqueles pacientes mais idosos que têm tremor, eles usam primidona e usam primidona com melhora. Mas não dá para saber que o paciente que tem Friedreich vai melhorar com primidona. Em geral, a gente não dá primidona pelo seguinte: o principal efeito colateral da primidona é tontura e mal-estar. Então, num paciente, por exemplo, que tem ataxia de Friedreich e tem a ataxia, alteração da marcha, oferecer uma droga que possa dar tontura ou mal-estar não é uma coisa habitualmente feita, de rotina. Então, toma muito cuidado com o uso da primidona. Ótimo. Pode mais uma pergunta? Bom, aqui no chat acabou. Alguém tem mais alguma pergunta? A Tati, é verdade, esqueci de falar você de novo. Pode fazer. Peraí, pode falar. É o seguinte, doutor Orlando. Eu queria que você explicasse melhor sobre o problema da audição nos Freds. Se chama audição neuropática? Sobre a dor neuropática? Né? O problema de audição neuropática. Da audição. Entendi. Então, ela é conhecida como audição neuropática? Não. A perda de audição é uma coisa, a alteração neuropática é outra coisa completamente diferente. A alteração da audição é que alguns pacientes podem ter um comprometimento do nervo auditivo. Mas isso, do mesmo jeito que eu falei lá com a Eliana, que também a alteração visual ela é pouco comum, a alteração auditiva também ela é muito pouco comum. Ela é bem incomum. A alteração neuropática é aquela sensação que às vezes pode ter de formigamento nos pés, sensação de queimação, de formigamento nos pés. Isso que é a tal da neuropatia periférica, entendeu? Eu estou perguntando porque no grupo de Fredericos americanos, eles falam muito sobre a perda de audição. Lá, muita gente tem problema de audição, inclusive eu. E eles explicaram que o problema não é a questão do volume, é uma questão do cérebro que não consegue entender os barulhos ambientes. Por isso que eles escutam errado. Na verdade, a questão auditiva relacionada à ataxia de Friedreich não é uma situação totalmente esclarecida por enquanto. Mas, provavelmente, ela deve entrar junto na questão da degeneração que acontece nos pacientes com Friedreich. Provavelmente, algumas vias cerebrais relacionadas à audição, elas também estão acometidas. Certo? Mas, em geral, é uma perda auditiva também não muito grave. É uma perda auditiva bem menos importante, Natasha, do que em outras doenças. Não é muito grande. É basicamente, tem muitas pessoas falando. Aí eu fico com mais dificuldade de entender.
Mas assim, mas dá para ver que você ouve bem, que nós estamos conseguindo conversar, eu e você aqui numa boa. Agora Né? Olha aqui, André. Nossa, que esse cara aí, barbudo. E só vim mandar um abraço aqui pro meu amigo Vascaíno. Vascaíno não, meu amigo. Só é Alviverde, é? Você não desistiu de torcer pro Vasco ainda? Então, né? Olha, tô torcer pensando pro nisso. Vasco é o pior negócio que você faz. Tô percebendo isso ultimamente. Demorou ainda, né? Mas fazer o quê, né? Demorou. E você, tudo bem? Tudo e você, doutor Lando? Tudo bem. Tudo de boa por aqui. Tudo bem? Certo. Só tô com saudade de fazer natação, mas é isso. Porque tá tudo fechado aí, né? Aí a gente sente essa coisa que o senhor falou, né? De estar bem, né? Isso, da reabilitação. É impressionante. Olha, a gente faz tudo em casa, mas não é a mesma coisa. Foi o comentário de todos os pacientes. Agora, mesmo com o Covid-19, nós estamos atendendo todo mundo lá de ataxia lá na escola. E, em geral, infelizmente, todo mundo parou as físios, fonos, por conta da pandemia. Todos os pacientes falam a mesma coisa. Olha, eu acho que a fisioterapia, a fono não ajudava nada. Parei e eu vi a diferença que faz. Então, é importantíssimo continuar com isso. Importantíssimo. Importantíssimo. Verdade. E do resto, tá bem? Tá na faculdade ou terminou? Então, era para eu estar no terceiro semestre agora. Sei. Mas a UNB, ela cancelou o semestre. Quer dizer, ela não cancelou, como é que é? Ela tinha prorrogado. Mas pelo jeito vai cancelar mesmo. Tá um absurdo, né? Um absurdo. Absurdo. Vamos dar tchau para ele, para não atrapalhar. Ok? Tá. Aqui, Dolana, para não te atrapalhar mais, aí eu só vim te mandar esse abraço. Obrigado, bom te ver. Bem que vocês vão te ver que você está super bem. Abração. Um abraço. Bom, Marlia, eu fico à disposição de vocês aí. Tem mais uma dúvida no chat. Eu não sei o nome da pessoa. Mas sobre você já respondeu. Certo. Eu acho que já foi dito bastante sobre. Até a Eliana perguntou. Qual seria a dúvida específica dessa pessoa, por favor? Bom, ele está dizendo assim, ó, por favor, gostaria de saber sobre a oftalmologia. Eu estou lendo aqui. Ele aumenta do... Tá. Ele aumenta o óculos. Qual exame? Veja só, a alteração que os pacientes apresentam quando apresentam na ataxia de Friedreich, ela não é uma questão de grau de óculos ou não. O que a gente precisa ver é o acometimento ou não do nervo óptico. Então, a avaliação oftalmológica, quando realizada, ela tem que ser basicamente uma avaliação do nervo óptico. E que aí é diferente dessa questão de alteração de refração. Então, quando for fazer uma avaliação oftalmológica, é sempre importante avisar o oftalmologista sobre o diagnóstico de ataxia de Friedreich, porque a gente também cai numa situação muito comum, e talvez a doutora Eliana tenha passado por isso. A maioria dos oftalmologistas não tem a menor noção do que a gente está falando, né? Falar, eu tenho ataxia de Friedreich, eles não sabem. Então, é importante levar para o oftalmologista o diagnóstico, e importante também que mais gente, oftalmologistas e todas as pessoas da área de saúde saibam em relação à
a ataxia de Friedreich que possam orientar bem os pacientes. Eu já tive pelo menos 2 ou 3 pacientes que foram para um cardiologista fazer uma avaliação cardiológica para saber se tinha algum problema ou não. E o cardiologista, olha, cardiologistas bons, não são, me ligavam para perguntar, mas o que eu tenho que ver? O que eu tenho que saber? Isso, infelizmente, é a famosa falta de informação, né? Então, eu dei aquela bronca que eles deviam saber do que se trata e, seguramente, eles foram ler e eles já continuam vendo os pacientes e já sabem direitinho o que eles têm que fazer para acompanhar direito esses pacientes. Mas isso, como a dona Amália estava comentando, isso a gente só vai conseguir com informação, com esses grupos e passando informações corretas, porque eu tenho certeza que às vezes os pacientes não são bem vistos por desinformação dos médicos, o que é muito mais grave. Eu sempre costumo dizer, o paciente não precisa saber das coisas. Até hoje eu acho que ele precisa, mas quem tem a obrigação de saber são os médicos. Mas, na verdade, a maioria não sabe. E a gente, além de educar os pacientes, assim, educar no sentido de trazer informações, a gente tem feito isso muito em congresso médico, que é levar informação para os médicos, que eles possam também atender vocês de uma forma adequada, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Bom, enfim, Amália, Marla, eu me coloco à disposição. Amália, é um prazer te... Doutor, boa tarde. Doutor, é sobre a imunidade. Esse tipo de pandemia, as pessoas com ataxia de Friedreich têm uma preocupação com a imunidade. Sei. O que eu faço um pouco sobre? Olha, na verdade, veja só, olha, eu só vou fazer uma recomendação. Troca essa camisa do Flamengo do Palmeiras. Senão eu não vou responder a sua pergunta, tá certo? Cara, você já tem que avisar que todo mundo com camisa do Palmeiras na próxima, tá certo? Se fosse o Palmeiras, eu só ia poder ocorrer a live de segunda-feira, né? Tá bom, é. Bom, eu vou de qualquer maneira responder para esse flamenguista aí, pro Osmar. Mar, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, a imunidade do paciente com ataxia de Friedreich, ela é basicamente igual. Não há uma deficiência imunológica em pacientes com ataxia de Friedreich. Então, eu acho que o paciente com Friedreich, principalmente nessa pandemia que a gente está vivendo, ele deve se cuidar tanto quanto qualquer outra pessoa e não deve ter um medo maior do que os outros. Então, tem que se cuidar, tem que usar máscara, tem que evitar aglomeração, tem que ter todos os cuidados preconizados por todos os pacientes. Mas você não deve ficar com mais medo do que os outros. Não tem nada que vá dizer que o Covid prefere pacientes com Friedreich. Eu acho que o Covid não prefere os pacientes com Friedreich, não. Tá bom? E troca essa camisa enquanto há tempo, rapaz. Então, tá bom. Mais alguma pergunta aí, Jana? Uma dúvida. Aquela pena aqui, ninguém com a mãozinha levantada. Nem, a Nayana. De novo, não. A Ana já deu a palavra dela hoje. Isso aqui é a democracia, viu, doutor Orlando? Tá vendo, né? A democracia é importante. É que ela não está em moda, mas ela é importante. É porque é ela que manda aqui, a Jana. Eu já vi que manda ela, viu? É uma dúvida muito importante que eu sempre tive, mas sempre esqueço de perguntar. Então fala, pode falar. Doutor Orlando, há um tempo atrás eu fiz um tratamento com altas dosagens de vitamina D. De vitamina D? Eu vi reportagens e estudos falando a respeito. E realmente eu tive uma melhora enorme. Fiquei muito feliz. Mas depois de um tempo, eu descobri que deu uma pedra nos 2 rins. Eu tive um problema sério. Fiquei 2 anos meio que fazendo diversas operações. Conta de pedra no rim?
Acho que foi por conta do excesso de vitamina D em altas dosagens. Exatamente. Essas terapias com excesso de vitamina D, essa, gente, é uma outra controvérsia, usado em vários grupos aí, mas relacionados com doenças inflamatórias, principalmente esclerose múltipla. Mas para pacientes com Friedreich exclusivamente, assim, não é uma terapia recomendada. E, inclusive, a própria Natasha, ela relatou para a gente uma complicação muito comum desses pacientes, que é praticamente a intoxicação da vitamina D. Então, essas altíssimas doses de vitamina D, elas não são recomendadas, por outro lado, elas são perigosas, e nós já tivemos até relatos lá no hospital privado onde eu trabalho, também lá na escola, de altas doses de vitamina D, com intoxicações muito importantes, e pacientes tendo complicações muito, muito graves relacionadas a essa terapia. Então, tem que tomar muito cuidado. E, na verdade, o que acontece? A vitamina D em altas doses, Marla, em altíssimas doses, ela tem um componente até anti-inflamatório. Então, o paciente tem uma sensação de bem-estar transitório. E isso, às vezes, dá uma falsa impressão de melhora. E, a longo prazo, as complicações não valem o risco do remédio. Quer dizer, as complicações não valem o uso do remédio. Então, vitamina D em altas doses, eu acho que não cabe aqui, viu? Eu acho que nenhum tipo de vitamina, né? Se for dada indiscriminadamente, não vale a pena. Indiscriminadamente não vale. Obrigada por todas as respostas, doutor. Hã? Obrigada por todas as respostas. Imagina. Legal. Doutor Orlando, a última pergunta, porque a Joelina, ela não participou nenhuma vez, e agora ela está morguida, então pode fazer essa pergunta. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Doutor, eu tenho zumbidos no ouvido. Sei. Eu sempre digo que eu tenho a mata amazônica na cabeça. Sei. Eu fui essa semana ao otorrino, porque eu estava com um probleminha nos ouvidos, né? Estava com fungos. E eu perguntei para ele sobre esse zumbido. O que ele me respondeu que poderia ser por causa de alguma dor, por causa de cafeína. Sei. E eu queria saber assim, esse zumbido, ele tem alguma coisa relacionada com ataxia? Então, aí nós entramos naquilo que a gente respondeu. A maior chance é que não. Mas, de qualquer maneira, quando alguém tem um zumbido no ouvido, quando tem zumbido, a gente acha que possa ter alguma coisa relacionada a uma alteração no nervo auditivo. Se tem uma alteraçãozinha do nervo auditivo, eu acho que valeria a pena uma investigação um pouco mais profunda. Primeiro, saber se você tem ou não tem perda auditiva. Então, o melhor exame aí seria uma audiometria, para saber se você está escutando bem dos ouvidos. Porque, às vezes, o que acontece? Um zumbido pode ser um primeiro sinal de uma perda auditiva. E se a audiometria mostrar que você tem uma alteração, talvez aí partir para uma investigação mais profunda, fazendo talvez um exame otoneurológico, alguma coisa um pouquinho mais aprofundada. Como você me parece uma pessoa muito jovem, zumbido na tua idade... Mais ou menos, né? Mas está enganando bem, O que importa é enganar bem. Mas está com uma carinha nova. Não é normal ter zumbido na tua idade, você entendeu? Então, só pelo fato de você ter zumbido, eu acho que vale a pena, viu, Josilane, dar uma olhadinha um pouquinho mais a fundo nisso.
A primeira coisa que eu faria no seu lugar era fazer uma audiometria. Ele me pediu. Isso, eu acho que é o pontapé inicial para a gente ver se tem alguma coisa mais importante ou não. Tá bom? Uhum. Tá Vai bom, fazer obrigada, audiometria, doutor. então. Vai fazer audiometria, tá bom? Tá bom, obrigada. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Imagina, viu? Doutor Orlando, a gente agradece aqui. Eu acho que tem mais alguma pergunta, Jana? Porque aqui é uma democracia. Tem, Jana? A Camila, que eu acho que tá. tem a ver com aquilo que a Natasha estava falando sobre o excesso de vitamina D. Qual seria a dose recomendada, a ideal, assim, para não ser... Veja, a dose recomendada é a que faz com que os níveis de vitamina D entrem dentro do normal. A partir do momento que você tem um exame de sangue mostrando que você tem níveis normais de vitamina D, não há nenhum benefício em tomar doses suplementares. Então, assim, tem deficiência de vitamina D? Faz os exames gerais? Tem. Vai tomar vitamina D. Até o nível de vitamina D voltar ao normal. A hora que ele voltar ao normal, isso pode variar de paciente para paciente, entrou dentro do normal, acabou. Não precisa tomar mais, tá certo? O que não está indicado são essas altíssimas doses de vitamina D, como se elas fossem melhorar alguma coisa. Isso não tem comprovação científica clara. Existem, claro, doenças que se beneficiam de reposição de vitamina D. Mas nós estamos falando aqui de ataxia de Friedreich. Para ataxia de Friedreich, o paciente tem que ter a sua vitamina D dentro do normal. Estando dentro do normal, está resolvido o problema. Muito obrigada. Ninguém tomando muita vitamina D, senão vai ganhar uma pedra no rim aí, né, Natasha? Vale a pena. Senão o sofrimento... Eu já tive pedra no rim, é muito ruim. Não recomendo para ninguém. Mas esse é o problema, não é etéreo, então piorou mais ainda. Não. A pedra no rim é a coisa mais chata que existe, né, Natasha? Verdade. Horrível. Então tá bom. E eu acabei piorando também, mas... pois é. Agora a Eliane quer falar de novo? Não? Ela está fazendo mímica. Tá dizendo, acabou, doutor Orlando está cansado. Não. É isso, tá. Eu nem vi o tempo passar, é um prazer, viu? Eu nem vi o tempo passar. Pois é, doutor Orlando, a gente está organizado aí em 550 pessoas, mais ou menos, né, Amália? 550 pessoas? Sim, do Brasil todo. E a gente... Hoje tivemos só 30 aqui, mas tá bom. Sim, mas estou falando assim da comunidade, né? E a gente está correndo atrás também, assim, para ver se coloca o Brasil nas pesquisas lá fora, porque afinal aqui é a segunda população frederica do mundo, né? Que a gente chama eles carinhosamente fredерicos. Então, a gente acha muito importante fazer esses encontros, né, com profissionais assim sérios, né, e conhecidos. O senhor participa de muitos encontros, né, muitos seminários aí fora e tal. Então, a gente quer manter esse contato. Pode saber que a gente vai convidar de novo, hein? Não sei, mas mais para frente. Para mim é um privilégio. Inclusive, depois eu vou falar com o meu grupo. Eu tenho já fisioterapeutas que fizeram, inclusive, tese em ataxia, foram legal. Especialistas. Nós estamos treinando até agora neuropsicólogas para atendimento. Então, eu acho que é um negócio muito legal. E depois, Marla, eu dou o contato dessas pessoas para você, por exemplo, para tirar dúvidas em relação à fisioterapia, fonoaudiologia. Sim, a gente está procurando mesmo, eu já ia perguntar. Olha, eu não sei até se eu não fiz essa pergunta aí na folha. Viu? O que a gente tem tentado lá na escola é montar um grupo multidisciplinar para que esses pacientes sejam bem vistos, porque, na verdade, eu acho que as coisas vão muito além de remédio, sabe? As coisas... Sim, muito. É uma coisa muito ampla. Quer dizer, então, a gente vai ter outra live com o senhor e a próxima live todo mundo de camisa de time.
Não, do Palmeiras, né? Não é de time, você não entendeu, é o do Palmeiras, tá bom? Por favor, coloquem a do Corinthians. Não, olha. Então tá bom, Marla, a gente vai se falando então, Tá né? bom, doutor Orlando, muito obrigada, viu? Eu vou falar já com essa fono. Obrigado. A fono. A Giovana. Não, vá, você, viu? Deram sorte. Eu vou falar com ela para entrar em contato com você, quem estava organizando aqui, e ela é uma pessoa de altíssimo nível e que quer trabalhar só com evidência científica, nada além disso, entendeu? Legal, a gente pode até fazer uma pesquisa. Muitos protocolos de desenvolvimento de fonoterapia para... Ai, que bom. A conversa com ela vai ser bem legal também. Ai, que ótimo. Gente, obrigado, foi um prazer. Desculpa as brincadeiras, viu? Mas olha, você, por favor, põe uma camisa verde nesse grupo, viu? Ah, tá bom. A gente vai colocar um fundo. Vou botar um fundo palmeirense. Tá bom. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada. Eu queria dizer que está todo mundo agradecendo aqui no bate-papo. Foi muito bom. Bom, agora quem quiser ficar, para aquele nosso bate-papo, meu e da Natasha, muito bem convidados. Vamos ficar à vontade. E a Amália quer dar um recado, Jana. Ah, desculpa, Amália, pode falar. Antes do bate-papo, eu vou sair e deixar vocês à vontade. Mas eu queria informar para os recém-chegados o que está rolando. Eu moro aqui nos Estados Unidos, nós somos parceiros da FARA, que é a Friedreich's Ataxia Research Alliance, FARA, que é a maior organização do mundo de ataxia de Friedreich, que é quem financia tudo quanto é pesquisa. Não existe pesquisa de AF sem dinheiro da FARA. Aqui na Austrália, no Reino Unido, em qualquer lugar. Nós somos parceiros e eu já trabalho com eles desde 2014. Eles ajudaram muito a gente em termos de conhecimento. Foram eles que me colocaram em contato com o Dr. Marcondes, que era o único médico brasileiro que tinha feito contato com eles. Foi daí que minha amizade com o Dr. Marcondes nasceu em 2014. Pois bem, eles me incluíram no Comitê Mundial de Administração do Registro Mundial de Pacientes. Esse registro já existia, mas foi reestruturado há pouco tempo. E da forma como foi reestruturado, os cadastrados estão numa plataforma em que os pesquisadores têm contato direto com os cadastrados. Então, tem alguém interessado numa pesquisa tal, ele vai mandar o questionário direto para quem está cadastrado, que são vocês. Ninguém vai mais perguntar, Mária, que eu recebo mensagem de laboratório, de pesquisador de laboratório, quantos cadastrados vocês têm no Brasil? Onde encontram esses pacientes? Se vocês estiverem cadastrados, os pesquisadores vão entrar em contato direto com vocês, vão dar questionários que são importantíssimos para as pesquisas, porque só existe pesquisa com informação do paciente. Se não tiver informação do paciente, não tem pesquisa. É com base no dado de cada um de vocês que as pesquisas são feitas. O formulário, por enquanto, está só em inglês. O Covid atrapalhou muito esse trabalho de tradução. Eu traduzi tudo. Foram 6 meses de trabalho de tradução e revisão. Está tudo traduzido para o português, mas tem um problema técnico com o pessoal da tecnologia. A gente precisa usar mais palavras em português do que em inglês, e isso dificulta lá na distribuição do espaço dentro da plataforma. Eu não sei explicar exatamente. Eu sei que a linguagem diferente está dificultando. Mas, na hora que sair,
vocês todos vão ser comunicados e eu gostaria de pedir a ajuda de todo mundo para fazer esse cadastramento, porque sem isso, não vão olhar para nós. A gente já tem o doutor Marcondes engrenado, mas isso não é suficiente. É muito importante a gente ter um número maciço de gente registrada para eles irem para lá, para as pesquisas irem para o Brasil. A Unicamp está equipadíssima, tem tudo para acontecer lá, mas depende também da gente. Não é um esforço só do Dr. Marcondes, ou da Amália, ou da Fara. É um esforço de todo mundo. Se souberem de mais alguém com Fred Reich, avisem, porque se a gente ainda não registrou na Fara, pelo menos está reunido no grupo, na hora que sair a versão em português, a gente já mobiliza para registrar. Então, só queria... Outra coisa, pesquisas. As pesquisas estão sendo retomadas esta semana. Tem uma pesquisa da Retrotopo que foi suspensa por causa do Covid e da segurança dos pacientes. Em cada pesquisa, você fica 6 a 8 horas dentro do hospital. Já está tendo um protocolo de segurança nos Estados Unidos. Eu fui há 3 dias a um hospital, passei 4 horas lá. É um protocolo de segurança absurdo. Eu acho que eu fiquei mais segura lá do que na rua. E eles vão aplicar esse mesmo protocolo nos pacientes que participam das pesquisas. Então, já estão voltando a chamar as pessoas para, a partir desta semana, começarem a ir aos hospitais para continuar as pesquisas de ataxia de Fred Reich. E também lembrar que o doutor Marcondes avisou, na conversa dele, que na hora em que o Covid relaxar, a gente vai ter a chance de ter um ensaio clínico na Unicamp. Então, esse cadastramento com a gente é o caminho também para participar dos ensaios clínicos da Unicamp. Existem critérios de idade, de condição do paciente, e a Unicamp não tem estrutura para fazer isso. Quem faz somos nós do grupo. Quem faz é o grupo Ataxia de Fred Reich. Então, se cada um contribuir um pouquinho, indicando alguém, eu tenho paciente tal, vamos lá, tudo isso só reforça a nossa luta. Então, só que alguns já sabem disso, mas alguns novos não sabiam. Então, só quis reforçar, refrescar a memória de vocês sobre isso. E aí o bate-papo está aberto.